Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Antes de mais nada, já pedimos para que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que se chama Viúva de Alfa. Esse conceito ele está muito bem descrito lá no livro do Rollo Tomassi, logo no seu prefácio, e ele detalha perfeitamente o que é uma viúva de alfa. O Rollo Tomassi explica que uma viúva de alfa é uma mulher que se relacionou com um homem destacado, com um homem shed, com um alfa, digamos assim, e por algum motivo, e não importa o motivo, o relacionamento acabou. Como ela se relacionou com o shed, com o alfa, esse relacionamento acabou marcando essa mulher. O shed, o alfa, ele basicamente tatuou a hipergamia dela. Eu já cheguei a assistir alguns vídeos afirmando que a partir do momento que uma mulher ela se relaciona com um alfa, com um cara que realmente é alfa, entendeu? Um cara que tem uma condição financeira destacada, um cara assim que indiscutivelmente é um shed, o cérebro dela produz uma quantidade exacerbada de ocitocina, vasopressina, que são esses neurotransmissores responsáveis pela sensação de apego, conexão, que são obviamente produzidos no período da paixão, tanto pelo homem, tanto pela mulher, e principalmente durante o processo de parto, para poder reforçar a conexão emocional entre a mulher e a criança. Faz muito sentido, né, a gente pensar que o alfa ele marca uma mulher, pelo simples fato de que quando uma pessoa ela está gozando de uma condição financeira privilegiada, por ela ter aquele estilo de vida, né, esporádico, aquela vida que muitos sonham em ter e ela é uma das poucas que possui, e de repente, né, aquele pedestal cai por água abaixo e ela passa a andar no carro popular, ela passa a pagar um apartamento simples, ela passa a viver um estilo de vida normal, comum, evidentemente ela acaba sentindo a consequência. Imagina você acostumado a andar numa X1, a andar num Audi, acostumado a andar com roupas luxuosas, a fazer viagens pelo Brasil afora, talvez viagens pela Europa afora, ganhar um salário extremamente alto, ter condição de comprar basicamente aquilo que quer, fazer aquilo que quer, e de repente você vai à falência e tem que se contentar com essa média salarial ridícula do brasileiro de R$ 2.430. Ter que se contentar em andar num carro 1.000, ter que se contentar em pagar um apartamento, né? Muitos brasileiros, infelizmente, não têm condição de comprar um lote, construir a própria casa, então acabam optando por pagar um AP mesmo. É evidente que isso gera um impacto psicológico muito grande, porque você não está acostumado com aquele tipo de vida. Nós sabemos que a maior capacidade do ser humano é a adaptação, mas se vocês derem uma estudadazinha na história, principalmente na questão biológica, vocês vão perceber que a mulher não foi tão projetada assim para poder se adaptar às mais adversas condições de vida, tal como o homem. O homem ele é o caçador, o homem é o provedor, o homem é aquele que organiza a sociedade, o homem ele é forçado desde pequeno a se adaptar, porque senão ele não sobrevive, ele acaba entrando em depressão e apaga a sua própria existência física. Agora, a mulher é aquele ser que ela recebe, é o ser receptor. É aquele ser que ela acaba herdando tudo aquilo que os homens constroem, tudo aquilo que os homens conquistam. Então, para elas se adaptar, é muito mais difícil. O Rollo Tomassi explica que uma mulher que se relacionou com um cara considerado nota 8, nunca, jamais, em hipótese alguma, vai conseguir ser feliz num relacionamento com um cara nota 6, com um cara nota 7. Porque o cara nota 8 tatuou a hipergamia dela. E se ela se relacionar afetivamente com alguém, depois dela ter se relacionado com o alfa, e esse alguém for abaixo do alfa, nada mais é porque esse novo homem ele está sendo utilizado como um beta provedor.
E o mais engraçado é que essas mulheres que são viúvas de alfa são mulheres que elas não se surpreendem com nenhuma atitude masculina. Geralmente são mulheres que, quando você sai com elas, elas ficam com um bicão na cara, sabe? Mesmo você fazendo questão de pagar a conta, elas transparência na própria linguagem corporal facial que elas estão insatisfeitas. Mesmo você sendo bom de cama, elas não demonstram estarem assim impressionadas, fascinadas. São mulheres que realmente não enxergam muito brilho, muito encanto nas suas relações, tanto casuais, tanto afetivas. A gente pode usar como exemplo aqui aquela série Sexy Life, quem não assistiu nós recomendamos, tem lá na Netflix. E lá é contada a história da Billy, que é a protagonista da trama. Ela é casada com o Cooper, que é um beta provedor que tem muita grana. Existem os betas que ganham muito dinheiro. Um exemplo é o Whindersson Nunes, que ganha muito dinheiro, mas é um beta do caralho. E tem o Brad, né, que também é um alfa. Ele chega até a ser mais rico do que o Cooper. E ele não só tem uma genética alfa, como ele também tem a condição de shed. A gente aqui não está se atentando à genética alfa, a gente está aqui se atentando à condição do shed, né? Que é ter dinheiro, né? Ter status, ter influência. Esse Brad, ele é dono de uma gravadora, ele estava querendo até fechar uma parceria com a produtora do Jay-Z, o cantor norte-americano que é casado com a Beyoncé. E ele era o bambambam de Nova York. E ela se relacionou afetivamente com ele. Ela viveu fortes emoções com o Brad, ela viveu muita adrenalina com o Brad, né? Ele tem um apartamento com uma cobertura, uma piscina, eles transam na piscina, sabe? É uma coisa de louco. Porque o cara, quando ele é shed, ele tem condição de levar a mulher para viajar para tudo quanto é lugar, sabe? De levar a mulher para comer coisas que ela nunca comeu, de fazer a mulher viver experiências que ela jamais viverá novamente. E como as mulheres são seres naturalmente emotivos, especialmente por causa de fatores hormonais, o estrogênio é um deles, consequentemente elas acabam ficando viciadas nessas emoções fortíssimas. E como todo shed, o Brad da noite pro dia enjoa dela, mete o pé na bunda dela, ela fica desolada, transtornada, e ela usa o Cooper como válvula de escape. Ela decide sair daquela vida de curtição, apesar de que ela já tinha saído da vida de curtição para poder entrar numa vida assim, de estabilidade com o Brad, e decide entrar numa vida de estabilidade com o Cooper para poder esquecer homens como o Brad. Só que depois de 8 anos, ela sente uma saudade inexplicável daquele alfa, e ela acaba procurando ele, ela acaba ficando com ele novamente, a ponto dela quase acabar com o casamento dela por causa daquele shed. Isso é para vocês verem como que a mulher, ela se entrega a um homem que é shed, ela se entrega a um homem que é alfa. Eu confesso que eu já fiquei com algumas viúvas de alfa. Eu acredito que 3. Tem uma que eu não consigo, de fato, saber se ela realmente é uma viúva de alfa, porque eu tenho minhas dúvidas, mas eu tenho certeza que eu fiquei com 3. E, curiosamente, depois que essas 3 se separaram, nunca mais elas se relacionaram. Uma ficou louca, literalmente louca. Outra se acha gostosa, vai para uma cacetada de festas, entendeu? Se diverte com a cara de muitos homens, é extremamente maldosa. Busca incansavelmente um relacionamento, mas não consegue, porque está buscando homens, né, de um patamar mais elevado, não consegue descer a régua, não consegue diminuir o nível de exigência. A outra é muito legal, muito extrovertida, uma pessoa assim adorável, mas é mais uma que fica com muitos, mas não fica sério com ninguém. Então, essa questão assim de viúva de alfa é algo assim bem intrigante mesmo. Inclusive eu aconselho a vocês a assim, não ter nenhuma perspectiva de relacionamento com uma viúva de alfa, porque se vocês tiverem, vocês podem esperar decepção, porque não tem como você não ser um alfa mais alfa do que aquele alfa, retatuar a hipergamia que foi feita por aquele alfa. O que você pode esperar no relacionamento de uma viúva de alfa é só tristeza e decepção, entendeu? E arrisco a dizer que
é perigoso essas mulheres levarem vocês não só à depressão, como ao próprio suicídio. Elas literalmente não se importam com o sentimento de vocês, elas literalmente não têm sentimento por vocês, elas só conseguem ter sentimento por homens que estão naquele mesmo patamar que aquele alfa que as marcou. Então, pessoal, por hoje é isso mesmo. Agradeço a todos. Deixo claro que mais à frente vamos lançar novos vídeos. Já estamos com muito conteúdo aqui em nossa mente. À medida do possível nós vamos divulgando. E é isso, galera. Tamo junto. Até mais.